Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Elcimara e convido você a participar hoje da nossa aula sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Mais precisamente, nós vamos estudar a Resolução 358 de 2009. Trago para vocês também algumas questões sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é um conteúdo muito cobrado nas provas de concurso da área de enfermagem. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificação para você ser notificado das nossas próximas aulas. Vamos à nossa aula de hoje. Resolução COFEN número 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, tanto públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e da outras providências. Então, a resolução, ela atribui agora, que em todos os ambientes onde ocorrer o cuidado profissional de enfermagem, deve realizar a SAI, que é a sistematização da assistência, e implementar também o processo de enfermagem. Considerando que a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o trabalho profissional, conta ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. E o processo é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Então, no artigo 1º da resolução, aborda exatamente sobre a questão do processo de enfermagem, tá? Que é um instrumento onde nós vamos conseguir sistematizar a nossa assistência de enfermagem de forma individualizada e também atentando para as prioridades das necessidades humanas básicas do nosso paciente. Então, o processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado. O enfermeiro tem autonomia na realização do processo de enfermagem. Ele deve também ser sistemático, ou seja, precisa seguir uma etapa, uma sequência lógica de cuidados em todos os ambientes. Esses ambientes são públicos ou ambientes privados, onde ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Então, nós temos aqui o parágrafo 1º, que trata exatamente sobre esses ambientes citados aqui no artigo 1º. Então, nós temos aqui as instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, também nas instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, nos domicílios, nas escolas, nas associações comunitárias, nas fábricas, entre outros, que ocorrer o cuidado profissional de enfermagem. Ainda no artigo 1º, parágrafo 2º, os ambientes, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de enfermagem ele corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Então, a consulta de enfermagem, para vocês que querem se aprofundar um pouco mais sobre a consulta de enfermagem, nós temos a resolução COFEN de número 544 de 2017. No artigo 2º, trata exatamente sobre as etapas do processo de enfermagem, tá bom? Então, são 5 as etapas do processo de enfermagem. Etapas que são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Quais são essas etapas do processo de enfermagem? Nós vamos abordar sobre cada uma delas. Então, nós temos aqui a coleta de dados de enfermagem, que também pode ser chamado de histórico de enfermagem. Então, nesse momento da coleta de dados, o profissional ele vai utilizar vários métodos e técnicas para obter as informações necessárias tanto da pessoa, da família ou da coletividade e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Em seguida, nós temos a segunda etapa, que é chamada de diagnóstico de enfermagem, onde nós vamos processar
né, esses dados, nós vamos interpretar esses dados, nós vamos agrupar e também tomar uma decisão onde a escolha do diagnóstico vai atender à necessidade, à resposta da pessoa, da família e da coletividade em um dado momento do processo saúde e doença. Então, a partir daí, nós vamos ter como base a seleção das ações e das intervenções de enfermagem, tá? Onde nós vamos objetivar alcançar alguns resultados esperados, que é exatamente a terceira etapa, que é a etapa do planejamento de enfermagem. Então, essa etapa, ela determina os resultados que se espera alcançar a partir da implementação das ações e das intervenções de enfermagem. Então, nós vamos determinar essa resposta da pessoa, da família ou da coletividade, também em um dado momento do processo saúde e doença, identificados na etapa do diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa, ok? Então, vamos para a quarta etapa, que é a etapa da implementação da assistência de enfermagem. Essa etapa é o momento das realizações das ações e das intervenções que foram determinadas na etapa do planejamento, ok? E a última etapa é a etapa da avaliação da assistência de enfermagem, que é um processo deliberado, o profissional ele tem autonomia para a realização dessa avaliação, é sistemático, é contínuo, a gente vai estar avaliando o tempo todo, em um determinado período também, né? É contínuo, nós vamos estar verificando as mudanças das respostas, né, do nosso paciente diante das intervenções que foram realizadas na etapa da implementação, ok? E aí nós vamos avaliar se alcançamos os resultados esperados através das verificações das necessidades de mudança ou adaptação nas etapas do processo de enfermagem. Então, é o momento de nós avaliarmos se aquilo que foi planejado diante da coleta de dados, dos diagnósticos encontrados e da implementação realizada, se houve uma resposta de melhora, né, ou não do nosso paciente. E aí nós vamos verificar a necessidade de mudar ou de adaptar as etapas do processo de enfermagem, ok? Então, são 5 as etapas do processo de enfermagem. Primeira, coleta de dados de enfermagem. Segundo, diagnóstico de enfermagem. Terceiro, planejamento. Quarto, implementação da assistência de enfermagem. E quinto, avaliação da assistência de enfermagem. Vamos agora identificar esse conteúdo, como eles são cobrados nas provas de concurso de enfermagem. Lembrando que é um conteúdo muito cobrado. Então, nós temos aqui a primeira questão do ano de 2018, da banca 6 Gran Rio, onde traz o seguinte: a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, se configura como uma metodologia para organizar e sistematizar o cuidado com base no método científico. Então, a criação da SAI ocorreu através da ODO. Então, ele quer saber o quê? Qual é o respaldo legal, né, que cria a SAI. Então, nós temos aqui várias alternativas, nós acabamos de estudar, que é exatamente, né, a resolução COFEN de número 358 de 2009. Segunda questão, do ano de 2014, da banca FCC, um grupo de enfermeiros faz o seguinte questionamento: o processo de enfermagem deve ser realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde? Então, ele quer saber se o processo de enfermagem ele deve ser realizado nesses locais, né, nesse local dos serviços ambulatoriais de saúde. Então, nós temos aqui a alternativa A, B e E, onde a resposta diz que não. Então, a gente já sabe que essas alternativas são as erradas. Eu quero saber qual é a resposta correta da pergunta que os enfermeiros fizeram. Então, vamos analisar a questão C e D. C. Sim, apenas se a instituição possui vínculo com o estabelecimento hospitalar, ou nós vimos que em todo o ambiente em que ocorrer o cuidado de enfermagem. Então, não é a letra C.
Então, só nos resta a alternativa D. Sim, porque o processo de enfermagem ele deve ser realizado de modo deliberado, sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorreu o cuidado profissional de enfermagem. Aqui na terceira questão, de 2018, de acordo com a resolução COFEN 358/2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Pode-se afirmar que a sistematização da assistência de enfermagem. A alternativa A é um processo de coleta de dados para a formação dos diagnósticos clínicos e cirúrgicos? Não, a gente não viu que é isso. Alternativa B se apresenta diretamente ligado ao diagnóstico de enfermagem que se refere ao uso da NANDA? Também não. É um resumo da fase inicial do histórico de enfermagem? Também não trata especificamente sobre isso, mas é um instrumento metodológico organizado em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Então, alternativa D. E a nossa última questão da aula de hoje é do ano de 2018, novamente aqui sobre a resolução 358 do Conselho Federal de Enfermagem, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e da implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional da enfermagem e das outras providências. Então, a alternativa que apresenta as etapas desse processo é a seguinte. Então, quantas são as etapas do processo de enfermagem? Nós vimos que são 5. Quais são essas etapas? Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Então, vamos identificar essas 5 etapas nessas alternativas aqui. Então, eu tenho a alternativa A, coleta dos dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Ele está colocando aqui a sequência, tá? A gente tem que atentar também para essa sequência aqui nas respostas. Alternativa B, histórico, diagnóstico, planejamento, prescrição de enfermagem e avaliação de enfermagem. Alternativa C, histórico, diagnóstico, plano de assistência, não tem nada a ver, né? É planejamento de enfermagem. Alternativa D, coleta de dados, diagnóstico, plano de assistência, também está errado. É a alternativa A, que é coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. Para você que ficou até o final da nossa aula, muito obrigada. Aproveite para se inscrever se você ainda não é inscrito. Ative também o sininho de notificação para você receber a notificação das outras nossas aulas. Aguardo então você na próxima aula.